Caros acadêmicos, estamos aqui hoje com esses modelos sintéticos para falar um pouco com vocês a respeito do nosso sistema nervoso central e periférico. Vamos lá. O nosso sistema nervoso ele é dividido didaticamente em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é composto aqui pelo encéfalo e pela medula espinhal. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos, nós temos inervações saindo da coluna vertebral, pelos gânglios, aqui, gânglios aqui da cadeia simpática, e também pelas terminações nervosas. Nessa divisão anatômica que eu expliquei, sistema nervoso central e periférico, com o encéfalo e medula na central, nervos, gânglios, terminações nervosas no periférico, é uma divisão anatômica. Ainda temos assim uma divisão funcional, onde o sistema nervoso central ele compreende aqui todo o encéfalo. O encéfalo ele abrange desde os hemisférios cerebrais aqui, hemisférios cerebrais, como também, vamos colocar, cerebelo, e aqui o nosso tronco encefálico. E a medula aqui, terminando o sistema nervoso central. O periférico, ele inclui aqui nervos espinhais e nervos cranianos também. Só que ele tem duas divisões. Uma divisão aferente ou sensitiva e outra eferente ou motora. Essa aferente ou sensitiva, nós temos os neurônios sensitivos somáticos e viscerais. Essa divisão eferente, nós temos um sistema nervoso autônomo, que é involuntário, e o somático, que é voluntário. Nesse involuntário, nós temos uma parte simpática e outra parasimpática. Nós temos ainda uma divisão desde a embriológica. Lá no embrião, nós temos 3 estruturas: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, seguida aí da medula espinhal. Desde o embrião nós temos ali, passando pelo feto, a medula espinhal. Bom, sobre o prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, eles dão origem a estruturas do indivíduo adulto, né? Então, o prosencéfalo ele dá origem ao telencéfalo, tá? Telencéfalo aqui, que a partir do telencéfalo nós temos os hemisférios cerebrais. Temos o córtex do cérebro, a parte periférica, né? Temos núcleos da base mais interiormente, mais no interior aqui, bulbos e tratos olfatórios. Girando aqui, nós temos que esses são bulbo e tratos olfatórios. Então, essas estruturas é que são originárias lá do prosencéfalo, que se dividiu em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo deu origem aqui: hemisférios cerebrais, córtex do cérebro, bulbos e tratos olfatórios. O diencéfalo, nessa região aqui, ele dá origem ao epitálamo, seria epitálamo, tálamo e hipotálamo. Então, estou nessa região aqui,
é uma região talâmica, né? A maior parte do terceiro ventrículo fica por aqui. Eu não estou detalhando tanto, daqui a pouco nós vamos detalhar. O mesencéfalo. O mesencéfalo, ele compreende essa área, que a gente chama aqui dos corpos quadrigêmeos, tá? Tem colículos superiores e inferiores, aqui. Aqui nós temos o pedúnculo do cérebro, né? E o aqueduto do mesencéfalo. Faz parte do mesencéfalo aqui. Bom, o metencéfalo, ele dá origem ao cerebelo e à ponte. Então, recapitulando lá. O mesencéfalo, no embrião, dá origem lá à divisão mesencéfalo, corpos quadrigêmeos, pedúnculo do cérebro e aqueduto do mesencéfalo. O rombencéfalo, no embrião, dá origem a metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo origina cerebelo e ponte. O mielencéfalo dá origem à medula oblonga. Medula oblonga é a parte da medula espinhal antes do forame magno, aquele forame do osso occipital. Abaixo do osso do forame magno é medula espinhal. Acima é aqui a medula oblonga ou bulbo. Esse hemisfério cerebral, se feita uma secção transversal, nós temos uma figura assim. Essa aqui é uma estrutura orgânica. Temos então aqui o córtex cerebral, aqui região cortical, região medular, então aqui a substância cinzenta e aqui a branca. Temos a cavidade do ventrículo lateral, os ventrículos laterais, né? Aqui do terceiro ventrículo. Em volta fica o tálamo. E essa estrutura arranhadinha aqui, né, são os núcleos da base, né? Mais internamente o globo pálido, depois o putame no meio. Globo pálido e putame forma aí o núcleo lentiforme e bem lateralmente, o claustro, né? O claustro mais putame e globo pálido, que é os núcleos da base. Então, entre núcleos da base e tálamo, internamente, tem um espaço, aqui está mais claro, esse espaço aqui, que é a cápsula interna. Ainda com relação aos núcleos da base, eu falei aqui para vocês sobre o globo pálido e o putame, que forma o núcleo lentiforme, e depois o claustro, os três aí, os núcleos da base. Mas também tem uma parte dele próximo aqui a essa estrutura, né? Próximo daqui, que é o núcleo caudado. Então ele tem a cabeça do núcleo caudado, ele dá uma volta e tem a cauda do núcleo caudado, por aqui. Ele dá uma volta, né? E na cauda do núcleo caudado tem o núcleo amigdaloide. Então você pode reunir núcleo caudado, núcleo amigdaloide, putame, globo pálido, claustro, como elementos dos núcleos da base. Esse aqui é o hemisfério cerebral pintado, parte anterior, lobo frontal, aqui lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Posteriormente, no occipital, nós temos aqui o lobo occipital, uma área de associação visual e área visual primária. Aqui nós temos a área da fala, ou a área da broca.
essa aqui é a área motora primária, área sensitiva primária, aqui área auditiva primária e área associativa auditiva, ou área de associação auditiva. Aqui então, essa área que teve origem no telencéfalo, que é o hemisférios cerebrais direito e esquerdo, formando o cérebro. Abaixo temos o diencéfalo, que ele deu origem a tálamo, hipotálamo e epitálamo. A parte aqui do metencéfalo forma então a ponte e bulbo. E aqui no meio nós temos o mesencéfalo, corpos quadrigêmeos, aqueduto do mesencéfalo. E aqui o pedúnculo cerebral, que sustenta os hemisférios cerebrais. Ainda, nós temos então, eu falei lá sobre a ponte, né, e o cerebelo aqui, originário do metencéfalo, e o mielencéfalo, dando origem à medula oblonga ou bulbo. Ainda nós temos cavidades aqui no encéfalo, são chamadas de ventrículos do encéfalo. São então expansões dessa cavidade central encefálica. Elas são preenchidas pelo líquor, ou líquido cérebro-espinal. Essas cavidades são revestidas por células ependimárias, que são chamadas. Bom, tem primeiro um par de ventrículos laterais que fica entre os hemisférios cerebrais. Não é visualizado aqui. Bom, primeiro e segundo ventrículo, que é chamado, ou ventrículos laterais, é um par. Ele tem um formato aí de ferradura. Ele é o formato dele. O terceiro ventrículo é exatamente aqui. Você tem essa aderência intertalâmica. O terceiro ventrículo é esse espaço aqui. Ele está situado onde? Então, no diencéfalo. Essa que é a posição dele. Ele vai conectar aí a cada ventrículo lateral. Através de quê? Do forame interventricular. Tem um forame aqui, conectando com os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo. Em seguida, você segue aqui com o aqueduto do mesencéfalo. Conecta o terceiro ao quarto ventrículo. Esse é o quarto ventrículo. Ele está situado onde? Lá no tronco encefálico. Né? Ele está, como que ele está? Dorsal à ponte, porque a ponte está aqui, então ele está dorsal à ponte e na metade superior do bulbo. Ponte e bulbo. Está na metade superior do bulbo. Tá? É nessa área aqui. Ó. Então, ele tem 3 aberturas aí nas paredes do quarto ventrículo. Você tem, como assim? Um par de aberturas laterais. Então, você tem um par de abertura lateral para que esse líquor que está aqui dentro venha circundar todo o encéfalo. Né? E ele tem também uma abertura mediana lá no teto que vai para a medula espinhal. Então, essas aberturas vão conectar o quê? Esses ventrículos com o espaço subaracnoide. Né? Vai circundar todo o sistema nervoso central. Aqui nós temos nessa visão que nós chamamos de tronco encefálico. O que seria tronco encefálico? É o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Bom, essa área aqui, tronco encefálico, ela tem algumas funções. Primeiro, ela vai agir aí como uma via de passagem para todos os tratos que vão do cerebelo até a medula espinhal. Todos os tratos que vão do cerebelo até a medula passam pelo tronco encefálico.
Ela também, esse tronco vai participar aí ativamente da inervação da face e da cabeça, né? Você tem de 10 a 12 pares de nervos cranianos que se conectam a esse tronco encefálico, tá? E também ele tem comportamentos assim muito programados, muito assim, automáticos, né? A gente chama automatizado, que ligados aí à nossa sobrevivência, como a respiração, né? É automático, né? E ele também integra aí reflexos auditivos e visuais nessa área. Aqui você tem a visão do tronco encefálico, mesencéfalo, o pedúnculo do cérebro, ponte e bulbo, que já é medula oblonga. Sobre o bulbo, nós temos aqui essa estrutura anterior mediana, que é a pirâmide, tá? São cristas aí formados pelos tratos piramidais. São aí tratos fibrosos que originam lá em neurônios piramidais no cérebro e descem através do tronco encefálico e da medula espinhal, tá? Aí transmitindo impulsos motores voluntários que saem aí da medula. Aí nesse bulbo, ali, assim, cerca de 70% a 90% dessas fibras piramidais atravessam o lado oposto, fazem uma decussação das pirâmides. Elas se cruzam aqui, tá? Nós chamamos então decussação das pirâmides, em formato de X. Imediatamente ao lado de cada pirâmide, nós temos aqui a oliva. Esse lado aqui também. Oliva. Ao lado dela, tá? Então, é uma dilatação, onde ela tem um núcleo olivar inferior. É uma prega ondulada de substância cinzenta. Então, você tem um corte transversal, você vai ver uma substância cinzenta aqui, é o núcleo olivar inferior. Esse núcleo está ligado assim, é uma estação retransmissora, tá, de informação sensitiva que segue para o cerebelo, tá? E informações o quê? De proprioceptivas que sobem da medula espinhal, da medula para o cerebelo. Ainda, nós temos aí dois núcleos internamente, o núcleo grácil e o cuneiforme, aqui dentro do bulbo. Eu vou falar aqui, ainda no bulbo, sobre nervos associados a ele. Então temos aqui, esse que é o nervo número 8. Ele sai da junção de bulbo e ponte, tá? É o nervo vestíbulo coclear, então esse aqui atrás, tá? Então ele está ligado aqui a audição e equilíbrio, tá? Bom, temos o nervo glossofaríngeo, o nono nervo craniano. Ele girando aqui, ele está aqui. Esse nervo glossofaríngeo, o nono nervo craniano, então ele vai inervar o quê? Como o próprio nome, glosso de língua, faríngeo, faríngeo. Então, glossofaríngeo inerva língua e faringe, tá? Então, os núcleos deles estão ali no bulbo. É o núcleo ambíguo, né? E o núcleo do trato solitário. O terceiro aqui, nervo vago, é o nervo 10, craniano 10. Esse aqui, que a gente viu lá muito no digestório, tá? Também o núcleo dele no bulbo. Então, ele inerva o quê? Órgãos viscerais de tórax e abdômen. Então, você tem três núcleos ligados ao nervo vago: núcleo motor dorsal, núcleo do trato solitário e núcleo ambíguo. E aí, por fim, você tem o nervo hipoglosso, ou o nervo de número 12. Está aqui, ó. Tá? Esse nervo número 12, ele vai inervar músculos da língua, né? Temos ali o núcleo do hipoglosso, o núcleo motor. Está situado aí por volta do quarto ventrículo dorso medialmente. Eu falei sobre núcleos, né? Mas eu tenho que lembrar que no tronco encefálico
que envolve mesencéfalo, ponte e bulbo, nós temos aí uma estrutura que nós chamamos de formação reticular. Tá? São uma série de núcleos de formação reticular que formam 3 colunas aqui no mesencéfalo. Nós temos essa denominação: núcleos da RAF, grupo nuclear mediano e grupo nuclear lateral. Tá? Então, núcleos da RAF, grupo nuclear mediano e grupo nuclear lateral. Então, o que de função mais importante esses núcleos estão relacionados? Né? É um centro vasomotor. O que significa isso? Significa que eles regulam pressão arterial, né? Aí interferindo na contração de músculo liso de parede dos vasos. Então, pode contrair ou dilatar. Centro respiratório, controla o ritmo básico e frequência da respiração, e centro do vômito, controla o reflexo do vômito. Lembra que eu falei tronco encefálico, que ele controlava áreas automáticas? São esses exemplos que eu falei aí relacionados à formação reticular. Uma segunda parte aqui do tronco encefálico é a ponte, essa estrutura aqui. Ela se liga aqui ao cerebelo também, por meio do pedúnculo cerebelar médio. Existe o pedúnculo cerebelar inferior ligando ao bulbo e o pedúnculo cerebelar superior ligando ao mesencéfalo. O cerebelo fica intimamente ligado ao tronco encefálico. Tá? Bom, essa aqui ela é acima de bulbo e abaixo de mesencéfalo. Tá? Ela tem tratos motores piramidais que descem aqui do córtex cerebral, né? Passa pela ponte numa direção anterior. Bom, ainda vários nervos aí conectam a essa ponte aqui, né? Vários deles. Vamos lá então. Esse primeiro nervo ligado aí à ponte é o nervo trigêmeo, tá? É o 5º nervo craniano. Inerva a pele da face e músculo de mastigação. Depois nós temos aqui o 6º nervo craniano, o abducente. Esse aqui. Né? Ele está ligado ao músculo que move o olho. E o nervo facial, que é o 7º nervo craniano, nessa posição aqui. Esse nervo facial, então, ele inerva o músculo da face. Vamos falar aqui sobre o mesencéfalo, que é o pedúnculo do cérebro. Mesencéfalo que também inclui os corpos quadrigêmeos aqui e aqueduto do mesencéfalo. Pedúnculo do cérebro. Esses pedúnculos cerebrais, ou pedúnculo do cérebro, aqui anteriormente, estão aqui também, esverdeado aqui, como o próprio nome sugere, são pequenos pés do cérebro, eles sustentam aí. Esses pedúnculos aqui, eles contêm aí tratos motores piramidais, que descem lá do cérebro, né, desce para a medula espinhal. Ainda você tem, lembra que eu falei que cerebelo se liga ao mesencéfalo pelos pedúnculos cerebelares superiores? Eles estão numa situação posterior aqui, mas ligando cerebelo ao mesencéfalo. Então ele tem trato ligando mesencéfalo ao cerebelo. Ainda sobre o mesencéfalo, faz parte do tronco encefálico, eu vou associar aqui dois nervos a ele, nervos cranianos. Aqui você vê o terceiro, né? Terceiro que tem núcleo de nervo craniano aqui, o óculo motor, né? Esse é o terceiro nervo craniano, o óculo motor. Tem núcleo dele lá no mesencéfalo, tá?
E também tem o troclear, que é o quarto. Vamos girar aqui. Esse que está aqui dentro. Vou tirar aqui. Esse que é o quarto nervo craniano aqui, ligados ao mesencéfalo. Para terminar, nós temos aqui duas estruturas desse lado e do outro lado também são duas. Então são colículos superiores e colículos inferiores, como são dois em cima e dois embaixo, né? Então são corpos quadrigêmeos. Os colículos superiores, eles são reflexos, coordenam reflexos visuais, tá? Então quando o seu olho acompanha objetos em movimento, mesmo se a pessoa não estiver olhando para ele conscientemente, é o colículo superior que está fazendo isso aí, tá? Esses colículos inferiores, eles é do sistema auditivo. Assim, quando você se assusta com um som alto, sua cabeça e seus olhos viram automaticamente para o som em razão da função desses colículos inferiores. Ainda, como eu comentei com vocês, tanto essa parte amarela aqui, o tronco encefálico, né, mesencéfalo, ponte bulbo, é importante essa aplicação clínica, você localizar uma lesão no tronco encefálico conforme aí aos sintomas, né? Então, vamos pensar aqui. Você faz uma avaliação nervosa, né? Nervosa cranial, e relacionado com a função sensitivo-motora periférica. Então, você tem qual a sua referência? Que nervos cranianos eles saem do tronco encefálico em qual ordem? É a ordem que é importante saber. Então, o terceiro e o quarto do mesencéfalo, tá? Lá no mesencéfalo. Bom, o quinto da ponte. O sexto e sétimo da junção de ponte com bulbo. Quinto daqui, relaciona a ponte. Sexto e sétimo da junção entre ponte, ponte aqui e bulbo, tá? Aí nono, décimo, 11º, 12º relaciona com o bulbo. Então, pelo déficit nervoso, você pode associar a região específica que houve aí a lesão no tronco encefálico. Sobre o cerebelo, eu mostrei aqui que ele é ligado então ao nosso tronco encefálico, nessa posição. Então, ele tem uma estrutura até associada a couve-flor, né? Pode ver essa imagem aqui interior dele. Tá? Ele tem assim 11% da massa de todo o encéfalo é cerebelo, tá? E, obviamente que o hemisfério cerebral é maior do que ele. Bom, então o que ele faz? Ele suaviza, ele coordena esses movimentos do corpo que são dirigidos por outras regiões do encéfalo. Então ele ajuda a manter postura e equilíbrio também. Mas como é que ele faz isso? Bom, esse cerebelo, ele recebe informação lá do cérebro, dos movimentos que o cérebro está planejando. Então o cérebro planeja o movimento e manda esse plano para o cerebelo. O cerebelo compara o plano aos movimentos reais do corpo e envia instrução para o cérebro a fim de que ele venha ajustar o movimento planejado com o real. Por isso que ele suaviza os movimentos do corpo, ele atualiza com os movimentos reais. Eu falei para vocês que esse cerebelo se liga ao mesencéfalo, à ponte e ao bulbo. Então o mesencéfalo ele se liga aí pelo pedúnculos cerebelares superiores, tá?
eles conectam o cerebelo ao mesencéfalo e transmitem o quê? Instruções eferentes do cerebelo para o córtex cerebral. Tá? Então, e o pedúnculo cerebelar médio? Né? Eles transmitem informações eferentes do córtex cerebral e dos núcleos da ponte para o cerebelo. Tá? Então, ao contrário. Lembra que eu falei do pedúnculo cerebelar superior, que transmite informações de cerebelo para o cérebro. Os pedúnculos cerebelares médios transmitem informação do cérebro para o cerebelo. Tá? E também tem um cerebelo ligando com o bulbo, os pedúnculos cerebelares inferiores. Transmitem fibras aferentes, tá? De nervos vestibulares ligados a equilíbrio, certo? E também da medula espinhal para o cerebelo. Só estímulo de propriocepção. Eu falei sobre o tronco encefálico. Acima dele nós temos esse que é o diencéfalo. O diencéfalo nós temos então o tálamo, que é uma estrutura bilobada, duas estruturas ovais ligadas por uma aderência intertalâmica, esse marrom, hipotálamo e epitálamo. Bom, sobre o tálamo, é uma estrutura que eu falei, né, que é uma estrutura oval, como vocês podem perceber isso aí. 80% de todo o diencéfalo é o tálamo. Tá? Aqui são ligados pela aderência intertalâmica. Então tem vários núcleos ali relacionados ao tálamo. Então esse tálamo, apesar de ser uma estrutura pequena, ela é muito importante, né? Porque toda e qualquer parte do encéfalo que vai se comunicar com o córtex tem que transmitir o sinal através do tálamo. Então ele é até considerado o portal do córtex cerebral. Ele não só retransmite informações lá para o córtex, tá? Mas ele também processa as informações que ele retransmite. Ele recebe e transmite para o córtex, tá? Então, digamos assim que ele suaviza, né, as informações, os sinais que são encaminhados para o córtex cerebral. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico dessa atuação do tálamo, tá? Quando você está lá no RU, com toda aquela bagunça, você está naquela conversa, né, várias pessoas conversando ali, e como que você consegue se concentrar na fala de uma única pessoa? Né? Através do tálamo. Ele recebe todas as informações e suaviza, dá ênfase para aquela voz que é necessário você ouvir. Ainda aqui no tálamo nós temos o hipotálamo, né? Esse hipotálamo, então, ele é abaixo do tálamo, tá? Ele é a parte mais inferior do diencéfalo. Ele fica assim localizado onde? Ali entre o quiasma óptico, né? Quiasma óptico é essa estrutura aqui, ó. Entre o quiasma óptico, tá? E a margem posterior dos corpos mamilares. Corpos mamilares aqui. Fica mais ou menos por aqui, né? Esse que é o hipotálamo. Ele controla funções de controle visceral do corpo, né? Muitas delas. Vou dar um exemplo, por exemplo aqui, controle de divisão autônoma do sistema nervoso. Você tem também aqui sobre o hipotálamo, regulação de fome e sede, ciclo de sono e vigília, sistema endócrino, sistemas emocionais, comportamento motivacional e também formação da memória. Ainda aqui na região do encéfalo, nós temos aqui, falei do tálamo, hipotálamo, e vou falar agora sobre
epitálamo, a parte mais dorsal do diencéfalo. Bom, ela tá muito ligada aí à glândula pineal, que está representada aqui, ó. Tá? Essa glândula, ela é um órgão secretor de hormônio. Tá? O hipotálamo, ele influencia essa glândula, tá? Para produzir o hormônio melatonina, que sinaliza o quê? Sinaliza o nosso corpo para a hora de se preparar para a fase noturna do ciclo sono-vigília. Sobre a área desses hemisférios cerebrais, elas estão aqui coloridas, né? Então esse lobo frontal aqui, ele está ligado aqui. Então você relaciona ele a movimento voluntário, tá? Pelo córtex motor primário, planejamento do movimento, o córtex pré-motor, movimento dos olhos, tá? Produção da fala, a área que eu falei da área da broca, funções cognitivas executivas, tá? E também a resposta emocional, né? A área de associação límbica. Quanto a essa área parietal, em azul aqui, associamos ela ao quê? Sensibilidade somática em geral, né? Percepção espacial de objetos, sons, partes do corpo, compreensão da fala, a área de Wernicke aqui. O lobo occipital, associamos aqui essa área verde, aí a visão, córtex visual e áreas de associação. Lobo temporal, se associa então à audição, olfato, identificação de objetos, resposta emocional, memória. Por fim, você tem uma área que nós chamamos de ínsula, abaixo dessas aqui, abrindo aqui, né, que ela está relacionada ao paladar, é o córtex gustativo. É interessante nós lembrarmos aqui que é a substância branca aqui, né, e a substância cinzenta em volta. A substância cinzenta, cortical, medular, é a substância branca. Essa substância branca são fibras, tá? Quando essas fibras conectam os dois hemisférios, nós chamamos fibras comissurais. Quando elas conectam diferentes partes do mesmo hemisfério, então conectar a frontal ao occipital, são por meio de fibras de associação. E quando ela conecta o córtex com as partes mais caudais do sistema nervoso central, são fibras de projeção. Eu vou falar aqui sobre as funções principais aí do encéfalo. Tá? O encéfalo ele envolve hemisférios cerebrais, diencéfalo e tronco encefálico. Então, no tronco encefálico nós temos então bulbo, ponte, mesencéfalo. Então, o bulbo aqui, ele tem fibras de projeção, tá? Então, ele ocorre no local de decussação das pirâmides, que eu já falei para vocês ali. Ele retransmite vias sensitivas, ascendentes, tá? Que transmite impulso de pele e proprioceptores através dos núcleos cuneiforme e grácil. Tá? Ele também retransmite informações sensitivas para o cerebelo através dos núcleos olivares inferiores. Ele contém núcleos dos nervos cranianos 8, 10 e 12 também. E contém núcleos viscerais que controlam o quê? Frequência cardíaca, diâmetro de vaso, frequência respiratória, vômito, tosse. Aqui nós temos a ponte, tá? Ela contém também fibras de projeção. Os núcleos da ponte retransmitem informações do cérebro para o cerebelo. Tá? Também ela tem núcleos dos nervos cranianos, quais? 5, 6 e 7. E ela contém núcleos da formação reticular, aqui na ponte. E o mesencéfalo?
O mesencéfalo está aqui, tá? Tem fibras de projeção também, os tratos piramidais. Contém centros motores subcorticais, substância negra e núcleos rubros, são exemplos de centros motores subcorticais. Contém também núcleos cranianos 3 e 4. Ele contém centros de reflexo visuais e auditivos. Lembra que eu falei de colículo superior e inferior? Ainda que no tronco encefálico nós temos três grupos aqui, são de formação reticular. Tá? Eles mantêm o que? A vigília cortical cerebral. É um sistema, chamamos sistema ativador reticular ascendente. Tá? Ele filtra os estímulos repetitivos e ajuda a regular o que? A atividade muscular, esquelética e visceral, além de modular a dor. Eu estou falando então de formação reticular. Aqui sobre o nosso cerebelo, todo ele aqui. Então ele processa a entrada do córtex motor cerebral, dos próprios receptores, das vias visual e do equilíbrio, fornece saída para o córtex motor cerebral e para os centros motores subcorticais, que vão resultar no quê? Movimentos musculares esqueléticos suaves e coordenados. Por isso que ele suaviza esse movimento. E ele é também responsável pelo equilíbrio e postura. Falando sobre o diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo, né? Então o que tem a ver isso? Bom, vamos falar principalmente tálamo e hipotálamo. O tálamo retransmite os impulsos sensitivos para o córtex cerebral, visando a sua interpretação. Tá? Também ele retransmite os impulsos entre o córtex cerebral e centros motores subcorticais, incluindo o que? Núcleos da base e o cerebelo. Ele também está relacionado ao processamento de memória. E o hipotálamo é o principal centro de regulação, de integração do sistema nervoso autônomo ou involuntário. Regula o que? Temperatura corporal, ingestão alimentar, balanço hídrico, sede, ritmos e impulsos biológicos. Regula a saída hormonal da adenohipófise, age como órgão endócrino, produzindo o que? Hormônios hipofisários, ADH e oxitocina. Sobre os hemisférios cerebrais, temos aí então a substância cinzenta cortical, córtex. Localiza e interpreta as entradas sensitivas, controla a atividade muscular esquelética voluntária, tá? Age no processamento intelectual e emocional. Então, estamos falando mais sobre a área frontal. Tá? E os núcleos da base, que estão ali paralelo aos ventrículos laterais, abaixo dele, eles são centros motores que ajudam a controlar o movimento de músculo esquelético. Tá? E ainda, por fim, você tem o sistema límbico, por essa região aqui. É um sistema que ele inclui estruturas do cérebro e do diencéfalo. Quais seriam? Giro do cíngulo, tá? Seriam elas. A formação hipocampal, o hipocampo lá dentro, corpo amigdaloide, hipotálamo, núcleos do tálamo, tá? Núcleos do tálamo aqui, anteriores. Ele vai regular a resposta emocional, além de formar e recuperar as memórias.